Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glória a Deus. Saudamos a todos os nossos internautas, irmãos, amigos, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, Alagoas, mais um programa Voz da Escola Bíblica Dominical, um programa que todos os sábados, neste mesmo horário e emissora, nós estamos transmitindo uma palavra de Deus ao seu coração. Temos essa mensagem também no portal AD Alagoas e em nosso portal AD São Miguel dos Campos. Você pode manusear a cópia dessa aula para lhe ajudar na ministração da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós somos devedores à Escola Bíblica Dominical. Fomos criados na Escola Bíblica e aprendemos com Deus, aprendemos com os nossos professores, com os nossos líderes. Hoje estamos tentando retribuir um pouco daquilo que recebemos da parte do Senhor através dessa escola. A Escola Dominical é a maior escola do mundo. Pastor, por quê? Eu não diria apenas pelo número de alunos que ela possui, mas porque o autor dessa escola, o dono desta escola, é o próprio Deus. Ele é o autor da Bíblia. O maior professor dessa escola chama-se o Espírito Santo. O livro que nós estudamos é a Bíblia Sagrada, o livro mais lido no mundo. A palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Então estudamos o melhor livro do mundo, temos o melhor professor do mundo e a melhor escola do mundo, porque o seu autor, o seu inventor, o seu criador é o próprio Deus que inspirou homens consagrados para ministrar de forma sistemática, didática, a Bíblia Sagrada para todos nós.
Então fique conosco, aproveite esses momentos, compartilhe esse endereço eletrônico com alguém, para que outros sejam abençoados com a meditação na palavra de Deus. E eu já quero deixar para todos um texto na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 25 em diante. Paulo dizendo: pelo que deixai a mentira, falhar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E o 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para dar, para promover, né, aquilo que é bom, a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E o versículo 30 que diz: não entristeçais ao Espírito Santo. Aqui nós temos pelo menos 5 tipos de ouvintes, 5 tipos de pessoas, 5 tipos de relacionamentos, 5 tipos de reações que o apóstolo vai enumerar entre eu e aquele que está próximo de mim, né? Os nossos relacionamentos diários, cotidianos. Paulo fala, número 1, com o próximo. Como é que eu devo me relacionar com o próximo? Eu devo falar a verdade. A verdade liberta, né? Então Paulo disse que com o próximo eu devo falar a verdade. Com o diabo, Paulo disse: olha, esse não dê nem lugar a ele, porque não é proveitoso dar lugar ao diabo. Sempre ele está à espreita, mas Paulo diz: o nosso relacionamento com ele é não dar lugar a ele, não dê ousadia ao diabo. Depois, em terceiro lugar, Paulo fala aqui dos necessitados. E com os necessitados, ele diz: reparte o que você tem com os necessitados. Estamos em um tempo de crise, de desemprego, muita gente necessitada, e a palavra de Deus está nos ensinando a repartir com quem não tem. Então, amados, é assim que a palavra de Deus nos instrui. Depois Paulo fala da nossa relação, das reações dos nossos ouvintes. Devemos falar sempre o que é bom, palavras boas que promovam edificação, né? Para que aqueles que ouvem, os nossos ouvintes, é um outro tipo de pessoa que Paulo fala aqui, os ouvintes, eles dê graça, eles agradeçam a Deus por aqueles que estão ouvindo. Às vezes nós falamos coisas que não devíamos falar, depois vem consequências, e aí a gente se arrepende, mas muitas vezes é tarde demais. Então vamos pensar nisso, não é? Nós sempre temos ouvintes, sempre estamos falando para alguém. Então vamos pedir a Deus a sabedoria de sempre falar coisas boas, que edifiquem, né? Que alguém ouça e dê graças a Deus por esta palavra. E por último, Paulo fala da pessoa do Espírito Santo, dizendo que, olha, com esse aí, tenha cuidado, não entristeça ao Espírito Santo de Deus. Então, amados, com esta leitura bíblica, com esta rápida reflexão, estou abrindo mais um programa e espero que esses momentos que vamos estar juntos, o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e você seja edificado pela palavra de Deus. Nossa saudação a todos os nossos ouvintes. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Vamos de música, vamos de hino, vamos ouvir esta bela mensagem musical para a nossa meditação. Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito
Que bênção! A pessoa do Espírito Santo, meus queridos, representa muito para cada um de nós. Há muitas igrejas que estão negligenciando a pessoa do Espírito Santo. Mas nós que somos pentecostais, especialmente a Assembleia de Deus, que está completando esse ano 110 anos de pentecostalismo, nós não podemos esquecer a pessoa do Espírito Santo. Precisamos conhecê-lo cada dia mais. O que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser racional, um ser com inteligência, com vontade própria, um ser com características peculiares, únicas. E o Espírito Santo é tudo isso e muito mais. O Espírito Santo, ele sente, ele ama. O Espírito Santo, ele geme, ele intercede. O Espírito Santo fala. Então o Espírito Santo é essa pessoa que está sempre a nos ajudar. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco. A palavra outro aí é exatamente outro semelhante, outro da mesma espécie, outro que estará junto da igreja para consolar, Paráclito, o amigo, o companheiro, o aliado, aquele que está junto. Então, queridos, tenhamos uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Olha, não existe coisa mais gloriosa que você gozar da companhia, da amizade, da intimidade do Espírito Santo. E nós precisamos, cada dia, entender que é o Espírito Santo que nos renova. É o Espírito Santo quem corrobora as nossas vidas. É Ele quem renova o nosso ser interior, o nosso homem interior, nos fortalecendo, nos enriquecendo, nos dando energia, força para continuar. Portanto, esse hino é maravilhoso. Espírito Santo, renova meu viver. Que nesta oportunidade, você que está aí ouvindo, eu não sei como está seu coração, sua alma, mas o meu desejo é que o Espírito Santo vá aí onde você está e renove você. Renove a sua vida, renove a sua alma, renove as suas forças, que o Espírito Santo de Deus possa lhe ajudar, que o Espírito Santo de Deus possa ser esse amigo presente. Conte com a ajuda do Espírito Santo. Ele é o nosso Paráclito. O Paráclito, ele recebia os viajantes, dava água para beber, dava alimento, lavava os pés, providenciava uma pousada para o viajante descansar. Você hoje tem essa pessoa chamada Espírito Santo, que está ao seu lado, está ao nosso lado, para nos ajudar. Receba nesta hora o conforto do Espírito Santo, o consolo do Espírito, a ajuda do Espírito Santo. Paulo disse aos Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, porque não sabemos orar como convém. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil de enfermidade pessoal, física, mas também enfermidade na família. Enfermidade não só física, mas enfermidade emocional. Há muitos que estão enfrentando depressão, pânico. 53% da população brasileira está com problema na saúde mental devido a esse processo, esse período todo de isolamento, não é? Então, meus amados, conte com a ajuda do Espírito Santo. Não pense que você está só. Não pense que o Espírito Santo lhe abandonou. Ele está juntinho de você. Ele é seu amigo, é seu companheiro. Ele está pronto a lhe ajudar. Glória a Deus. Nossa saudação a todos vocês que estão aí conosco. Os irmãos em Maceió, temos muitos ouvintes, em Arapiraca, São Miguel dos Campos, parte alta, parte baixa, os obreiros sempre ligados conosco. Deus abençoe a cada um de vocês, aqueles que fazem programa. Nós temos programações neste portal todas as noites, a partir das 19h30, você liga lá no portal e recebe uma mensagem musical, uma mensagem falada, não é? E Deus tem nos abençoado grandemente, temos evangelizado a inúmeras pessoas, né? A inúmeros lugares, estados, país quase inteiro. Nós temos recebido notificações até de outros países, vários países estão conectados conosco.
Nossa saudação aos missionários que sempre estão conosco. Deus abençoe a cada um de vocês, né? Em todas as cidades, Campo Alegre, Teotônio Vilela, Penedo, Palmeira dos Índios, onde você estiver conosco, receba nosso abraço, nossa saudação, que Deus te ajude maravilhosamente. Você do sul do país, você que está lá no interior, mas está com o seu receptor ligado. Deus te ajude, Deus te abençoe. Vá à escola bíblica, seja um aluno da escola dominical, né? Para que você cresça na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E você superintendente, você secretário, você professor, que Deus te ajude, te anime, te fortaleça, né? Te encoraje para continuar ensinando a palavra de Deus. Daniel capítulo 12, está escrito lá: os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas. Deus tem um brilho para você, Deus tem uma recompensa para você, Deus tem uma bênção, né? Diz que refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então continue com prazer nessa escola, nesse trabalho de ensinar a palavra, e Deus vai te ajudar. Você dirigente de congregação, você que está aí com esse espírito voluntário de servir a Deus, olha, saiba que a Bíblia diz que Deus tem uma recompensa, né? Está lá Daniel capítulo 12, eu vou voltar a ler porque eu não me canso de ler esta palavra, é muito maravilhosa para todos nós. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir Daniel capítulo 12, não é? Nunca é demais a gente ler a palavra. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Olha aí que coisa linda, né? Os entendidos, os sábios, né? Com o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então Deus tem para você um resplendor, um brilho, uma graça, um fulgor, né? Uma glória, né? Uma graça, tudo aquilo que a gente precisa. Ele compartilha isso com aqueles que ensinam a palavra, né? Aqueles que buscam a sabedoria do alto para compartilhar os mistérios de Deus. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Receba nosso abraço, nossa saudação, que a bênção de Deus esteja sobre você. Receba ajuda do alto. Às vezes a gente está lendo muito autoajuda. Autoajuda às vezes é importante, mas melhor ainda é a ajuda do alto. Receba a ajuda do alto e siga e prossiga a sua caminhada para o céu. Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um belo hino, Tua Presença, com a Miriam Mical. Ouçamos mais esse louvor a Deus. Processo, todos se foram, em meu desespero, os que estavam fugiram. Pensei que só eu estaria e que tudo acabaria, que seria meu final. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo, que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar, que eu deixe de adorar e glorificar. Agora não me sinto só. Seu amor
dia e noite me acompanhar. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Prometeu estar comigo até o fim, do seu amor não duvidarei. Ele é meu amigo fiel, em minha debilidade me sustentará. Seu Espírito forças me dá. Ele comigo vai. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Glória a Deus. Belo hino para nossa meditação. E agora eu quero convidá-los para a meditação na Santa Palavra de Deus. Nós vamos ler o texto áureo da nossa lição, que traz 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 26. O tema da lição de número 3, você já está, eu creio, bem inteirado. Dons de revelação é o que vamos estudar. E o apóstolo diz no capítulo 14, versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo? Tem doutrina? Tem revelação? Tem línguas? Tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Então o apóstolo aqui está nos trazendo uma palavra na visão do Espírito Santo, revelada, clara ao apóstolo, como devem ser as nossas reuniões, como devem ser os nossos cultos, o que deve acontecer em nossa igreja. Deve haver salmos. Salmos eram hinos que eram cantados, não é? Pelo povo de Israel, nas comunidades judaicas. Então, Paulo fala de louvor, depois ele fala de doutrina. Doutrina é o ensino da palavra. Um culto precisa ter hinos, ter louvores, ter doutrina, isto é, ensinamento da palavra, mas também precisa ter revelação. E revelação aqui é revelação do Espírito. Aquilo que o Espírito revela na sua palavra ou através de algum dom, como os dons que vamos falar nesta oportunidade, dons de revelação, né? Palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento e os dons de discernir os espíritos. Então precisa haver revelação, mas também precisa haver línguas. E havendo línguas, pode haver interpretação. E ele fecha dizendo que tudo isso
deve ser feito para a edificação da igreja. Não é para glória pessoal, não é para exibicionismo, é para a glória de Deus e para a edificação. E a palavra edificação aí no original é oikodomio, que quer dizer exatamente fortalecimento, recarregamento da bateria, construção de uma casa. Então, quando no culto acontece louvores, ensinamento, revelações, línguas, interpretação de línguas, então a igreja é edificada, a igreja é fortalecida, as baterias são recarregadas e é feita uma construção espiritual na vida de cada um de nós. Amados, então vamos estudar sobre os dons de revelação. Já que no culto deve haver e precisa haver revelações, vamos estudar esses dons de revelação. É um nome dado, eu diria, didaticamente, para estudar os dons que revelam algo no passado, ou como no presente, quanto no futuro. É Deus quem sabe o que e como Ele quer revelar à sua igreja, não é? Esses dons também nos revelam, não é, a fonte de manifestações malignas nas pessoas, não é? E nos concede poder para libertar essa gente. Pode em um culto ter alguém também com uma manifestação maligna, não é? E fazer até algum movimento que alguém fique equivocado, não é? Mas se houver o dom de discernir os espíritos, esse espírito maligno vai ser revelado, manifestado, né, através do Espírito Santo, e o Deus que revela, ele também dá poder para, no nome de Jesus, a igreja repreender essas coisas. Então, primeiro, a palavra de sabedoria, são revelações sobrenaturais. Já dissemos que dons espirituais são capacitações sobrenaturais do Espírito, né, a respeito do futuro. Palavra de sabedoria são revelações a respeito do futuro. Algo que ainda não foi revelado, você ainda não compreendeu nas Escrituras, ou mesmo ali no ambiente, e o Espírito de Deus, através desse dom da palavra de sabedoria, pode revelar. Há também o dom de conhecimento, a palavra da ciência, que são também revelações sobrenaturais do Espírito Santo, a respeito de algo oculto, ou do passado ou do presente, ou mesmo que vai acontecer, e aí o Espírito de Deus pode revelar, através da palavra do conhecimento, a palavra da ciência. Nem quem está falando sabe, né? Mas a revelação do Espírito atua naquele culto, naquela reunião, né? E o Espírito Santo revela de forma gloriosa. Terceiro lugar, o discernimento dos Espíritos, são revelações também. Revelações sobrenaturais do Espírito Santo a respeito do reino espiritual. Quando o dom de discernir os Espíritos se manifestam, então, se houver no mundo espiritual ali algum espírito maligno, alguma ação demoníaca, o Espírito Santo capacita a igreja, capacita o crente para conhecê-lo, para discerni-lo e expulsar em nome de Jesus. Amados, vivemos dias trabalhosos. Necessitamos desses dons espirituais para realizar a obra de Deus com eficácia. São dias difíceis o que nós vivemos. E quanto estamos carentes desses dons de revelação. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e os dons de discernir os espíritos. Os dons são concedidos pelo nosso desejo em dar espaço ao Espírito Santo. A gente deseja o agir do Espírito em nossa vida, em nosso trabalho, na obra de Deus, e só assim o Espírito se manifesta, se revela e capacita. Eu creio que essa lição, pelo menos, ela vai produzir esse desejo na vida de muitos crentes. Porque há alguns crentes que nem mais estavam desejando os dons espirituais. E a Bíblia nos ensina a desejar, a procurar, a abundar nos dons espirituais. A vontade de Deus não exclui de modo algum o desejar por parte dos crentes esses dons. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: desejai ardentemente os melhores dons.
O apóstolo Paulo diz: procurai abundar neles. Agora conclui dizendo: para edificação da igreja. Não é para exibicionismo, não é para fins lucrativos, é para a edificação da igreja. Quando a igreja é edificada, o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Esses dons devem ser objeto de busca por parte de todos nós. Ninguém está excluído. Ninguém é predileto para receber dons. O Senhor quer distribuir os seus dons com a sua igreja. Não há uma categoria de crente que está excluída e outra categoria de crente especial. Não, todos têm direitos. Todos devem estar envolvidos nessa busca. Quem não deseja, na realidade, não quer que a igreja seja edificada pela manifestação do Espírito de Deus. Este não quer que a igreja de hoje seja edificada por meio dos dons, como era a igreja antiga, como foi a igreja primitiva, como foi a igreja nos dias do apóstolo Paulo, como foi a igreja no início. A Assembleia de Deus do Brasil, ela iniciou com manifestação de dons. Eu fui criado na Assembleia de Deus e lembro da manifestação dos dons na igreja. Então, eu desejo, e espero que você também deseje. Eu procuro e desejo que você também procure abundar nesses dons maravilhosos. Então, vamos começar a entender a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, esse dom, é uma palavra, uma proclamação, uma declaração de sabedoria dada por Deus, através da revelação do Espírito Santo. Não é algo criado pelo homem, não é inventado. Não, é uma manifestação sobrenatural do Espírito para satisfazer a necessidade de solução urgente de um problema que está acontecendo ali. Você não está entendendo, você não está compreendendo, às vezes na própria palavra, e de repente esse dom, ele se manifesta revelando coisas que você já leu e não entendeu. Coisas que estão acontecendo ali que você não entende, não compreende, mas o dom do Espírito revela. Então isso chama-se palavra da sabedoria. Não se deve confundir com a sabedoria no sentido amplo e geral, não. É uma sabedoria sobrenatural. Não depende de habilidade cultural humana, de solucionar problema, não depende. É uma revelação, é um conselho divino. É algo sobrenatural. Às vezes pessoas simples, sem a menor capacidade, mas são dotadas daquela capacidade do Espírito Santo e recebem aquela palavra de sabedoria. Então os dons de revelação revelam algo oculto ou desconhecido de forma sobrenaturalmente. Glória a Deus. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, ou da ciência, discernimento de espírito, são dons maravilhosos, são manifestações do Espírito Santo, sobrenaturais. É algo glorioso. Isso não está em livro, não está em revista, não está na internet, não está em curso de homilética, de hermenêutica, de linguística, não está. É do Espírito Santo. São manifestações do Espírito Santo de Deus. Deixa eu trazer um exemplo bíblico para você compreender a palavra da sabedoria. O apóstolo Paulo, em Atos 16, ele está indo à oração. Vários dias ele vai à oração ali na cidade de Filipos. O que acontece? Uma moça lhe acompanha todos os dias, que tinha um espírito de adivinhação, dava muito lucro aos seus senhores, e diz que essa moça seguia Paulo. Paulo, Lucas, Silas, por certo, estavam ali reunidos, e aquele espírito maligno dizia: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Imagine você hoje, alguém que gosta de elogio, tem algumas pessoas histriônicas em nosso meio, histéricas, que gostam de aplauso, que gostam de serem reconhecidas. Elas têm carência na personalidade delas de reconhecimento. Imagine com a moça pitonisa, pitonisa porque servia a Piton. Piton era um deus de adivinhação que eles tinham, forma de uma serpente. E aquela moça era uma pitonisa, era uma sacerdotisa da igreja de Piton. Era pitonisa. Imagine aquela moça todos os dias: estes homens
que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Paulo podia olhar para trás e dizer: obrigado, muito grato. Eu estou com o meu ego satisfeito por esse elogio. Não. O apóstolo Paulo, de repente, recebe a palavra da sabedoria. O Senhor revela para Paulo o discernimento de espírito. Né? Glória a Deus. Palavra da ciência. Entra em ação o ministério, o dom. Né? O dom de revelação atua ali na vida de Paulo. E ele, para a surpresa de todos, volta-se para aquela moça e diz: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela agora. E na mesma hora, aquele espírito saiu. Como Paulo fez isso? Porque os dons de revelação atuaram na vida dele. Se não tivesse essa manifestação dos dons, Paulo podia até tomar aquilo como um elogio. Mas Satanás não elogia ninguém de graça. O que, na verdade, Satanás queria naquela oportunidade era confundir os filipenses. Era dizer: olha, Paulo e essa pitonisa é a mesma coisa. O evangelho que eles estão trazendo aí de Cristo é a mesma coisa de servir a Piton. Olha aí um elogiando o outro. Olha aí um recebendo elogio do outro. Mas Deus não se deixa enganar. Deus não precisa do elogio de Satanás. Deus não precisa de vanglória. Deus é Deus acima de qualquer exaltação humana. Aí o espírito de revelação, os dons de revelação atuam na vida de Paulo e ele manda aquele espírito embora. Os dons de revelação constituem parte da revelação de Deus concedida ao homem, o homem salvo, né? Para que por eles, né, por esses homens, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada no meio da igreja e os crentes sejam, né, protegidos das sutilezas do adversário, das maquinações humanas contra a fé cristã. Então, mais do que nunca, a igreja precisa dos dons de revelação. Sem a presença física de Cristo após sua ressurreição aos céus, os salvos reunidos em locais diferentes, né, precisavam de maneira indispensável dos dons espirituais, tanto para cumprir a missão confiada por Cristo, né, para lutar e vencer as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais, como para vencer as heresias que estavam surgindo no meio da igreja. Então, sem esses dons, a igreja não passa de uma comunidade humana, uma associação religiosa, um vale de ossos secos. Mas, amados, nós precisamos da ação, do sopro do Espírito Santo em nossas vidas. Olha, isso é algo tremendo. Há igrejas por aí que têm estruturas humanas, estruturas ministeriais, estruturas denominacionais, estruturas intelectuais, estruturas políticas, estruturas administrativas, mas está faltando esses dons de revelação. Então precisamos buscar. É o Senhor que nos concede, é Ele que coloca à nossa disposição. Os dons espirituais propiciam a provisão divina para a igreja cumprir sua missão. Será que a igreja não está falhando na sua missão porque estão faltando esses dons espirituais concedidos por Cristo para proclamar o Evangelho? Os dons de revelação estão aqui, faz parte da grande necessidade da igreja. No tempo de Paulo, né, haviam confusões, haviam mistificações doutrinárias, ensinos heréticos, né, outros tipos de informações que chegavam aos ouvidos dos crentes. Ventos de doutrinas estavam chegando e Paulo aconselha: não sejam levados por esses ventos de doutrina. Eu pergunto se no tempo de Paulo já existia isso, meus amados. E hoje? Quanto vento, quanta tempestade, quanto rio de moinho tem se levantado por aí. E aquela expressão bíblica, que não sejam levados por vento de doutrina como meninos. Paulo usa uma expressão que nos lembra o sertão na minha infância. Lá no sertão dá aquelas ventanias, né? De repente levanta aquelas tempestades. E a gente, como criança, saía correndo atrás daquele redemoinho, gritando: rapadura, rapadura! Que rapadura, coisa nenhuma!
Tem crente correndo atrás de vento, aí atrás de tempestade, de redemoinho, gritando rapadura. Você está enganado, meu irmão. Peça os dons de revelação para você compreender onde é que está o evangelho da verdade. Então, nos dias de Paulo já havia isso. Necessidade dos dons de revelação para entender as heresias, os falsos ensinos, os falsos movimentos. No tempo de Paulo tinha o gnosticismo, que ameaçava a integridade da fé da igreja. Eles diziam que o divino não podia conviver com o humano é imundo, não podia receber Deus, não podia receber o divino. Como não? Se Jesus foi carne e osso, se o verbo se fez carne e habitou entre nós, então nós também, como humanos, podemos receber o divino. Mas o gnosticismo era uma doutrina maligna que combatia o verdadeiro evangelho. Os judaizantes queriam impor os ensinos legalistas, ultrapassados. Os homens ainda tinham que ser circuncidados. Costumes judaizantes. E ainda hoje a gente não está vendo por aí movimentos que ainda mata cordeiro e come assado e tem que guardar dias. A igreja precisa de revelações do Espírito Santo. A igreja precisa de recursos espirituais sobrenaturais para não ser enganado por essas heresias. Estão aí na televisão, estão aí nas redes sociais. As pessoas questionando a vinda de Jesus, questionando os sinais, questionando a doutrina, o amor da igreja. Se o crente não tiver cuidado, ele vai ser levado por essas heresias, por esses enganos. Eu diria que só a revelação de Deus manifestada de forma incisiva é que pode evitar a derrocada da igreja, a derrocada do cristianismo nesses últimos dias. Nos dias presentes não é diferente. Não é? Será que não há necessidade de revelações especiais de Deus, através da sua palavra, através de dons, através do carisma de Deus, para fazer a diferença? Para que os cristãos saibam discernir o joio do trigo, aquilo que é bom daquilo que é mal. Não é? Não estou falando aqui de falhas, de defeitos que toda a vida houve, toda a vida haverá, mas eu estou falando de joio e trigo, daquilo que vai para o celeiro e daquilo que vai para o fogo. A igreja precisa dos dons de revelação para compreender essas coisas. Certamente hoje, mais do que nunca, a igreja de Jesus em toda parte necessita, glória a Deus, desses recursos, dons de revelação para identificar a origem, os meios, os propósitos, as falsas doutrinas que surgem a cada dia no meio evangélico. Queridos, palavra da sabedoria, isso tem a ver com a onisciência e a presciência de Deus. No dom da palavra da sabedoria atua a onisciência e a presciência. O que é presciência? É o saber antecipado. A revelação pela palavra. Uma revelação por escrita ou falada sobre a inspiração do Espírito Santo a respeito do futuro. Isso é algo glorioso, isso é algo que edifica. Quando você vai ao culto, que você recebe uma palavra revelada, que Deus lhe revela algo que você até então não compreendia e passou a compreender, você volta para casa edificado, maravilhado. É isso que a igreja precisa, palavra da sabedoria. 1 Crônicas 17, 25, disse assim a palavra: porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Deus revelou a Davi, revelou a Salomão coisas que iam acontecer. Pela palavra, Deus revelou, falou. Glória a Deus. Daniel disse que Deus lhe revelou o segredo. Lembra que Nabucodonosor tinha tido um sonho e não lembrava mais do sonho? Os sábios do seu reino não tinha como saber, Satanás não penetra em nossa mente para saber o que estamos pensando. Ele não tem esse poder. Só Deus, que sabe o que ainda vamos falar. Só Deus, porque ele é onisciente. Satanás não é onisciente. Ele é sabido. Sabido não é onisciente. E Daniel disse: olha, a mim me foi revelado este segredo. Há um Deus nos céus. Daniel 2:28, ele disse: há um Deus nos céus que revela
os segredos. Oh, maravilha! Oh, coisa gloriosa! Acredite na palavra de Deus. Há um Deus nos céus que revela segredos. Então busque esses dons de revelação. Daniel diz, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, Senhor dos senhores e o revelador dos segredos. Pois, Daniel, tu revelaste os segredos. Está lá em Daniel 2,47. Era o rei, né, reconhecendo os dons de revelação dado a Daniel. Que coisa maravilhosa. Esse dom operou na vida de Paulo outras vezes. Capítulo 20, 23. Paulo disse, olha, o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me esperam prisões e tribulações. Capítulo 20 de Atos, Paulo está se despedindo da igreja e está dizendo, olha, eu vou para Jerusalém. Os irmãos abraçam Paulo, choram com Paulo. Vá não, Paulo, fica com a gente. Ele diz, olha, eu vou. O Espírito Santo está, mas Paulo, não, o Espírito Santo está me revelando, já me revelou. Tem prisões que me esperam, tem tribulações que me esperam, mas eu preciso ir, porque o Espírito do Senhor já me revelou. Oh, irmão, que coisa gloriosa, nós precisamos destas revelações. 1 Coríntios 2,7, Paulo diz, falamos a palavra da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que é que Paulo está dizendo? Existem mistérios na palavra. Mistérios são coisas ocultas. O simples não consegue entender. Aí é preciso o dom da palavra da sabedoria, para que a palavra seja revelada, aquilo que está oculto seja manifesto. 1 Coríntios 2,10 disse, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito conhece tudo, sabe tudo, ele é Deus. Que coisa maravilhosa. Pedro, escrevendo a respeito da palavra da sabedoria, 2 Pedro 1,21, ele diz, olha, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Essa palavra inspirada é telpneuston, soprado pelo Espírito. Aqueles homens apenas foram usados, como eu estou usando esse microfone, para falar desse microfone e os cabos levar essa mensagem a uma mesa que vai conduzir até você através das redes sociais, através de satélite, de sinais. Olha que coisa linda, assim somos nós quando somos usados pelo Espírito Santo, apenas somos um microfone. Aqueles homens que escreveram a Bíblia apenas foram canais. Eles não falaram por vontade humana, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelava a palavra e eles iam escrevendo. O Espírito Santo revelava, ainda hoje é assim. É o Espírito Santo que nos revela. Quanto nós precisamos, você obreiro, você pregador do Evangelho, você ensinador da palavra, você professor da escola dominical, meu irmão, pede a Deus os dons da revelação, para Ele te revelar, para Ele te dar a palavra da sabedoria. E a palavra da ciência? E a palavra do conhecimento? Olha, a palavra da ciência ou do conhecimento é outra manifestação sobrenatural do Espírito Santo dada ao homem. Né? Pode ser dado por sonho, por visão, por revelação especial, por voz de Deus na mente do homem, operando na esfera humana, no seio da igreja, sendo um conhecimento sobrenatural, propiciado por Deus. Isso é o dom da palavra da ciência. Glória a Deus. Paulo fala de todos os mistérios e toda a ciência. 1 Coríntios 13:2. Ainda que me fosse dado a palavra, todos os mistérios e toda a ciência. Então existe a revelação dos mistérios de Deus. Existe a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. É um dom sobrenatural. Glória a Deus. Precisa do amor, precisa para validar. Mas é uma revelação do Espírito Santo. Através desse crente, o dom, olha, faz com que o crente penetre nas profundezas do conhecimento de Deus. Conforme Efésios 1:17,
a 19, diz as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Coisa linda, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, mas através desse dom da palavra da ciência, do conhecimento, o Espírito Santo pode nos revelar. Amados, que coisa linda a palavra, pequena parte do conhecimento de Deus, revelação de coisa conhecida do passado ou do presente, tem a ver com a onipresença de Deus. Só Deus sabe todas as coisas. Pode ser coisa conhecida por pessoas em outra parte ou localidade que é revelada aqui onde estamos, mas é uma palavra dada pelo Espírito Santo. Olha, Natanael estava à distância. Natanael estava distante de Jesus. Quando ele chegou à presença de Jesus, André, Filipe leva Natanael. Jesus viu Natanael, disse: Natanael, eu te vi quando tu ainda estava debaixo da figueira. Natanael estava à distância, debaixo da figueira, ali com o rolo da Torá, meditando na palavra. Quando ele chega na presença de Jesus, aí o dom da palavra da ciência, do conhecimento, atua em Jesus. Natanael, eu te vi à distância. Eu te vi quando tu ainda estava lá debaixo da figueira. Eu te vi. Glória a Deus. O dom da palavra da ciência. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Eliseu, todas as estratégias de guerra do inimigo, mesmo sem estar perto, lá na Síria, lá na recâmara do rei, ele pensava: hoje vamos atacar no norte de Israel. Aí o dom da palavra da ciência atuava na vida de Eliseu. Eliseu chamava o rei de Israel e disse: olha, vai lá para o norte, que o rei da Síria está montando uma estratégia para atacar lá no norte. Foi de um jeito que o rei ficou perturbado, o rei da Síria. Se tem algum dos nossos aqui que está sendo falso, está revelando as coisas ao rei de Israel. Não era nenhum soldado, não. Era o Espírito Santo. Era o dom da palavra da ciência. Ô irmão, quando a revelação vem em sonhos futurísticos, palavra de sabedoria, não é? Sonhos que Deus revela através da palavra, não é? Revelações da própria palavra, palavra do conhecimento, isso só vem para cada dia mais enriquecer, não é? Para edificar a igreja do Senhor. Jesus disse à mulher samaritana, não é? Mulher samaritana chegou para falar com Jesus, abriu aquele diálogo, e ela pensava que Jesus não tinha o dom de revelação. Aí daqui a pouco Jesus disse: mulher, vai chamar teu marido. Vai chamar teu marido, diz a ele que vem cá. A mulher disse: eu não tenho marido. Aí o dom entrou em ação. Jesus disse: olha, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Aí a mulher disse: eu vejo que tu és um profeta. Primeiro ela viu Jesus como judeu, lá na beira do tanque, pedindo água para beber. Mas aqui agora ela viu Jesus já como profeta. Quando ela saiu dali daquele diálogo, ela disse: olha, eu encontrei um homem que me disse tudo. Esse é o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Quando os dons do Espírito atuam, as pessoas se convencem do pecado, se convertem. O nome de Jesus é glorificado. Jesus enxergava até a fé dentro das pessoas através desse dom maravilhoso. O registro bíblico extraordinário mostra isso. Jesus conhecendo até a fé das pessoas. Ele apontava para a fé. A tua fé te salvou. O rei de Israel, glória a Deus, foi avisado do perigo, não é? Através desse dom. Lembra dos dias de Samuel? Esse dom atuava em Samuel, não é? Saul saiu para procurar a jumenta do pai, 3 dias procurando e não achava. Aí o dom atuou na vida de Samuel. Samuel disse: eu sei onde é que estão as jumentas. Eu sei. Deus já me revelou onde é que estão as jumentas. Para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Samuel disse a Saul: olha, você perdeu a jumenta para ganhar uma coroa. Você perdeu a jumenta para ganhar o trono. Deus tem interesse em você, Deus precisa de você, Deus está lhe chamando para uma obra. Olha como é lindo.
Você sai buscando jumenta e encontra um reino. As revelações de Deus são algo maravilhoso. A palavra da sabedoria. Mas o dom de discernir os espíritos é o terceiro e último dom de revelação. Saber de onde vem, o que está operando numa pessoa. Tem a ver com a onipotência de Deus. Aqui se revela manifestações no mundo espiritual. Você entender, isso é o Espírito de Deus. Isso é o espírito humano. Isso é o espírito maligno. Olha, irmão, que coisa linda, que coisa gloriosa. Você ter esse dom de discernir os espíritos. E aí, quando esse dom se manifesta, claro, vem junto a autoridade para, se for espírito maligno, você expulsar todo o demônio e vencer as forças e as ideias malignas. Paulo enxergou um demônio, né? Falando a verdade. Aquela moça estava falando a verdade, mas era um demônio, né? Era um demônio, era um espírito de adivinhação, né? Um espírito de adivinhação, né? Numa igreja aqui do nosso estado, no interior do estado, uma mulher, né, foi possuída por um espírito, né? E ela começou a dizer que era o menino Jesus que estava na igreja. Eu sou o menino Jesus e eu quero chupeta. Jesus, menino Jesus na igreja querendo chupeta. Deus deu o espírito de revelação ao irmão. Esse espírito maligno, saia dela agora. E expulsou aquele espírito. Mas por quê? Já tinha gente que tinha corrido para a farmácia para comprar chupeta, achando que era Jesus mesmo que queria a chupeta. A falta do dom de discernir os espíritos. Muita gente tem sido enganado, né? Paulo diz que até para julgar as profecias esse dom é imprescindível. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas julguem com o dom de discernir os espíritos. O julgamento, né, de manifestações espirituais é uma ordenança bíblica e necessária. João disse, amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Mas como é que a gente vai provar? Pelo dom de discernir os espíritos. Discernimento é uma necessidade para a igreja dos dias atuais. Há um verdadeiro bombardeio de modismo doutrinário, de heresias, de misticismo antibíblico na igreja. E a igreja precisa estar de olhos abertos. A igreja precisa ter discernimento em meio a essa confusão de espiritualidade pós-moderna, de profecia moderna, ou melhor, de profetada, né? Que a profecia verdadeira era sempre a profecia, de heresias, né? De técnicas humanas, de tanta coisa que tem invadido o seio da igreja. É preciso a manifestação do Espírito Santo, discernimento para compreender próprias pregações, ensinamentos, revelações da palavra. Nós precisamos buscar cada dia a revelação, discernimento que vai além do intelecto. Discernir os espíritos é um dom concedido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, Jesus via a fé das pessoas. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoado te são os teus pecados. Jesus viu a fé do paralítico. O que é isso? Discernir os espíritos. O homem estava desanimado, estava doente, estava jogado lá, os amigos que levaram. Mas quando ele chegou na presença de Jesus, Jesus viu a fé neles. Viu a fé, né? Vendo a fé deles. Jesus disse, filho, perdoados são os teus pecados. Tenha bom ânimo. Jesus conheceu logo em seu espírito, arrazoavam entre si. Por que arrazoais em vossos corações? O que é isso? É o dom de discernir os espíritos. Jesus viu até o que eles arrazoavam no coração. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, irmãos, como podemos ver, os dons da revelação são extremamente necessários para a igreja do Senhor Jesus. Por intermédio deles, o crente é capaz de resolver causas difíceis com a sabedoria de Deus. Ter conhecimento de fatos e situações que estão além da visão e do conhecimento humano. Discernir a origem das manifestações espirituais, se é manifestações humanas, se é manifestações malignas, ou se é manifestações do Espírito Santo de Deus. Palavra da sabedoria é uma pequena parte da sabedoria de Deus sobre o futuro que nos é revelado. Palavra da ciência é uma pequena parte da onipresença de Deus sobre o passado ou presente que nos é revelado.
Discernimento dos espíritos é a revelação da fonte verdadeira por trás de uma mensagem ou de uma manifestação sobrenatural. Busquemos os dons do Espírito Santo. Vamos nos ajudar na condução da obra maravilhosa e poderosa de Deus. Todos os dons do Espírito Santo estão à nossa disposição. Busquemos com excelência. Mais do que nunca a igreja precisa dos dons da revelação. Revela-me, Senhor, Jesus, meu Salvador, diz o autor do hino da harpa 88. Revela-me as maravilhas mil do teu divino amor e converás louvor, fervente gratidão. Revela a nós, Senhor Jesus, os teus mistérios, aquilo que o teu Espírito tem para revelar para nós. Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes, a cada rádio ouvinte, a cada internauta que estão conosco. Que Deus te abençoe aí na tua casa, no teu trabalho, onde você está. E que o Espírito de Deus ponha no seu coração o desejo de ter esses dons se revelando na sua vida e na igreja do Senhor nesses últimos dias. Ouçamos este hino e já voltaremos a orar por você e com você. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente. Enfermos, aqueles que estão internados, aqueles que estão entubados, outros que estão enlutados, a família chorando a perca de entes queridos. Vamos orar pela nossa igreja, orar pelo ministério, orar pelos nossos pastores, né? Orar para que Deus nos ajude e nos dê vitória nesses dias tão difíceis que a igreja está vivendo. É bombardeio de todos os lados. Satanás, ele busca, né, ofuscar o brilho da igreja de todas as maneiras. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Vamos orar. Pai, te agradecemos por este momento especial. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra santa, bendita. Eu te peço pelos enfermos, pelos internados, por aqueles que estão em casa, mas estão doentes, por aqueles que estão sendo assistidos. Eu te peço também pelos enlutados, aqueles que estão feridos, aqueles que estão doentes da saúde mental, com depressão, com pânico, com transtornos emocionais. Só o Senhor sabe e pode ajudá-los. Nesta hora, Pai, os centros psíquicos estão com as consultas esgotadas. É o teu Espírito Santo agora quem vai agir na tua igreja, no meio do teu povo. Revela os dons, envia os dons de revelação à tua igreja.
Manifesta, Senhor, a tua glória, o teu poder cada dia mais e mais, para que a tua igreja tome conhecimento dos mistérios da tua palavra. Que haja revelações daquilo que está oculto na tua mente, no teu coração, para a tua igreja saber o presente, o futuro, aquilo que o Senhor quer nos revelar. Revela através dos dons sobrenaturais. Eu te peço, Senhor, essas manifestações nós estamos buscando, ansiosamente desejando, buscando abundar nos dons para a edificação da tua igreja. Para a edificação da tua igreja. Pai, aceita a gratidão do meu coração, me ajuda, me dê graça, me enche dos dons, me enche do teu poder, me dê força sobrenatural para conseguir sobreviver nesses tempos difíceis. Nos ajuda, ajuda o ministério, ajuda a igreja, ajuda o teu povo, abençoa cada escola dominical, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, chegamos ao final de mais um programa, Voz da Assembleia de Deus, Voz da Escola Bíblica Dominical, né? Aqui é a Rádio Web da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, pastor Jair Teixeira. Estou me despedindo de vocês, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus pela vida do diácono Samuel França, do auxiliar Carlos Magno e por você que esteve comigo até esse horário, meditando na palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a